Voltando ao estudo destas duas grandes personalidades, Maria, mãe de Jesus, e Paulo. Fato histórico. Quando é que Maria e Paulo foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica como tais? A ideia de Maria como intercessora da Igreja não surgiu em um momento específico, mas foi desenvolvida gradualmente ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. À medida em que a devoção a Maria cresceu e foi formalizada pela Igreja, não pela Bíblia Sagrada. O desenvolvimento inicial da devoção a Maria. Nos primeiros séculos, Maria foi venerada principalmente por ser a mãe de Jesus. Houve um concílio. Sabe o que é um concílio? É uma reunião de pessoas que têm poder para decidir, de homens. E esse concílio tem o nome de Concílio de Éfeso, 431 anos depois de Cristo. Isso tudo está disponível na internet, se você tiver alguma dúvida e quiser aprofundar um pouco mais no estudo, está lá. 431 anos depois de Cristo. Esse concílio destacou a singularidade de Maria na história da salvação, mas não formalizou a ideia de intercessão. Desde o século II, surgiram orações pedindo a intercessão de Maria, como a mais antiga oração mariana conhecida. Sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Maria como intercessora no pensamento cristão. Século 4 a 5, isto é, anos 500 a 600, depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo. Com o crescimento do culto aos santos, a ideia de Maria como intercessora foi associada à sua proximidade única com Jesus. Maria foi vista como uma mãe que intercede pelos cristãos diante de seu filho. A posição de Maria como advogada intercessora foi reforçada pelos padres da Igreja, como Santo Efrém e Santo Ambrósio, que destacaram seu papel especial em pedir graças a Deus para os fiéis. A formalização da intercessão mariana. Idade Média, isso aconteceu na Idade Média. Durante este período, a devoção mariana se intensificou. Maria foi amplamente invocada como intercessora e mediadora de todas as graças. Escritos teológicos como os de São Bernardo de Claraval promoveram a ideia de Maria como mediadora entre Deus e a humanidade. Depois teve um outro conselho de homens reunidos para decidir o que queriam decidir, chamado Concílio de Trento. Esse aconteceu lá por volta de 1545 a 563, a 1563. Embora não tenha proclamado Maria como intercessora de forma dogmática, reforçou o papel dos santos na intercessão pela Igreja, incluindo Maria de forma destacada. O reconhecimento oficial e a popularização de Maria como intercessora. Quando se deu? Pelo Papa Leão XIII, lá por volta do século XIX. Século XIX já era ano 2000. Em encíclicas marianas, ele exaltou Maria como mediadora de todas as graças e como intercessora especial para a Igreja. Depois teve outro concílio do Vaticano II. Concílio, reunião de homens que têm poder de decisão, para chegar a um conselho, a um consenso. 1962 a 1965, eu já estava nascido. Vou fazer 60 anos. No documento Lumen Gentium, Maria é descrita... Isso aqui é em latim, viu, gente? Eu não tenho domínio de latim nem de grego. Me perdoe se eu cometer algum erro alguma vez. Maria é descrita como advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. O concílio evitou declarar Maria formalmente como mediadora universal, mas reafirmou seu papel de intercessora especial. Conclusão: Maria foi declarada intercessora da Igreja de maneira gradual,
e nunca por meio de um único evento ou decreto. A base dessa crença está na tradição e no desenvolvimento teológico ao longo dos séculos, começando nos primeiros tempos do cristianismo e terminando em declarações mais explícitas na Idade Média e nos tempos modernos. A Igreja Católica reconhece que Maria, como mãe de Jesus e modelo de fé, intercede pelos cristãos, mas sua intercessão depende da mediação única de Cristo. Bom, e a Igreja Protestante, como é que ela olha para Maria? Com muita admiração, com muito respeito e carinho, porque ela foi a mãe de Jesus, o Deus encarnado. Mas a Igreja Protestante segue o ensinamento de Jesus de que o único que pode interceder entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Vamos em frente? E Paulo? Reconhecimento histórico. Os apóstolos, inclusive Paulo, passaram a ser considerados santos pela igreja logo nos primeiros séculos do cristianismo, após Cristo, tá? Nos primeiros séculos, entre o ano 300 e 400, é que os povos daquela época passaram a considerá-los como santos. Mas esse reconhecimento ocorreu de maneira gradual e não por um processo formal, como reconhecemos hoje na canonização. Então não teve canonização dos apóstolos. E nem por uma orientação bíblica também, tá? No século IV, lá em 380, com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, 380, Constantino foi muito importante nesse processo, o imperador Constantino, mas o imperador que decretou a Igreja Católica Apostólica como igreja oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio I, tá? E é interessante porque aí Roma bateu o carimbo. A igreja saiu de Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica, que era igreja. Você sabe o que significa Igreja Católica? A tradução é Igreja Universal. Mas não é essa Igreja Universal que está aí, do pastor Edir Macedo, não, tá? É o nome, a tradução de Igreja Católica que quer dizer Igreja Universal. É Igreja Católica Apostólica, dos apóstolos. Aí Roma veio e bateu o carimbo, romana. Passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana, porque Roma declarou, olha, essa religião é nossa, daqui para frente ela é oficial do Império Romano. Entendeu? Bacana, né? A história ensina a gente muita coisa. Vamos lá, vamos em frente. E isso marcou uma mudança significativa, alinhando a igreja com o poder de Roma. Bom, e o que aconteceu dentre muitas coisas? A veneração dos apóstolos ganhou maior visibilidade, né? As igrejas começaram a ser dedicadas aos apóstolos e as relíquias dos apóstolos, pedaços de osso, por exemplo, começaram a ser procuradas e trazidas para as igrejas para serem veneradas. Bom, gente, eu espero que até aqui tenha trazido um bom esclarecimento para vocês da história, da importância de Maria no nascimento de Jesus, da importância de Paulo para que nós hoje estivéssemos aqui tomando acesso à palavra. Eu espero que você use, eu sempre deixo a descrição do que eu estou apresentando lá na descrição do YouTube. Você pode pegar, você pode ler, se você tiver mais intimidade com leitura, se você quiser pesquisar mais, a internet está aí. Você sabe que nós estamos vivendo numa geração que você não precisa deter o conhecimento, né? Você precisa saber acessar o conhecimento. Porque jamais você vai
conseguir vencer a inteligência artificial com o seu conhecimento. Por mais que você estude, meu amigo, a inteligência artificial venceu todos nós. Agora, o que nós precisamos saber? Ir lá na inteligência artificial buscar as informações. É um mundo novo, hein? Fantástico. E o que você vai fazer para me ajudar a manter esse canal aqui de pé, vivo, levando a palavra de Deus, o conhecimento? Nós amanhã vamos retomar nosso estudo de Bíblia, né? Eu já fiz toda a apresentação da Bíblia, da história da Bíblia para você, dos livros, né? De todos os grupos. Eu já fiz um aconselhamento lá para você de casais. Nós vamos ter mais aconselhamentos, nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter lives. Nós vamos continuar falando desses heróis da fé aqui, como nós falamos hoje de Maria e de Paulo. Mas para isso eu preciso do seu apoio. O seu apoio é tão simples. É só você se inscrever no meu canal, você dar um joinha lá, você compartilhar nas suas redes sociais, para que nós possamos também levar esse conhecimento a todos os outros, para que as pessoas cresçam em conhecimento bíblico, porque a Bíblia é uma grande verdade, né? A Bíblia é curiosa. Até mesmo quem vai ler a Bíblia como curioso se impressiona. Você já ouviu falar no grande psiquiatra Cury, né? Ele foi fazer um estudo do homem Jesus Cristo. Ele é um grande, renomado psiquiatra, o Cury, e ele foi estudar Jesus como homem. Uma hora procura a história aí, ele tem no YouTube a história sobre o estudo dele sobre o homem Jesus, no que resultou, tá bom? Eu espero que Deus abençoe você e sua família, essa é a minha oração, e que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente e inspire você ao estudo da palavra, e que você cresça e a sua família cresça, e você deixe aqui nessa terra um legado inesquecível. Que Deus abençoe todos vocês.